Eu acho que daí entra a questão da representação da masculinidade, entendeu? Do que isso choca, né? Então, futebol, né, não pode ser uma coisa de bicha, né? Não, Então, tá questionando aquele valor. E isso é muito forte no Brasil, né? Claro, no mundo todo, né? Mas no Brasil ainda parece que tem uma carga muito maior. Sim, né? é uma Então, afronta, né? É que o futebol ele ainda é considerado o último bastião daquela masculinidade tóxica, né? Ele é o último reduto, né? E por isso que hoje está sendo questionado por todo mundo, né? E isso vem sendo questionado pelo movimento, pelas feministas, né? Por todo, e isso tem acontecido. Então, alguns jogadores têm se revelado. No vôlei, por exemplo, a gente já vê uma mudança muito grande, né? Os jogadores, assim, que assumidamente estão jogando na seleção brasileira, em times de alto nível. O vôlei tem uma cultura LGBT, né? É isso que eu ia falar. O vôlei sempre foi assim, né? O futebol era o lugar do macho e o vôlei o lugar da mulher e da bichinha. Né? Então, totalmente. Sempre foi assim. E nos americanos a queimada também, né? Que tem uma queimada. A gente tem a gaymada aqui. Eu estava lendo hoje, inclusive, por um amigo me mandou, a história do Cléo, aquele jogador da década de 80 do Internacional. Lembra? Um cara que era de Santa Cruz do Sul, lá, Venâncio Aires, que ele posou nu na época, entendeu? Não lembro qual é o jornalista, e causou um alvoroço. E ele assumiu que na adolescência ele teve relações com garotos, entendeu? E isso foi... Chocou. E ele estava atravessando uma grande fase. E o Barcelona levou ele para o Barcelona naquela época para substituir um outro jogador lá que tinha saído do Barcelona, e descobriram na época os diretores do Barcelona esse bafo, que nem se diz, dele aqui em Porto Alegre. E isso a gente não pode dizer que foi decisivo, mas ele ficou 3 meses no Barcelona e também não ficou lá. Mas nunca é por causa disso, né? A gente também... Mas é que tem uma questão do rendimento do futebol também, né? Tem que saber se... Né? A gente não pode também ficar... Mas, claro, mas isso aconteceu, entendeu? Teve repercussão. E aqui no Brasil, mas só para colocar aí o caso Cléo e tal. Não, e aqui no Brasil a gente também tem um outro famosíssimo, o Richarlison, né? Que era um baita jogador ali no auge dele, ali, acho que foi bicampeão brasileiro, aqueles 3 títulos seguidos que o São Paulo ganhou, 2 foi com ele protagonista e tal, mas depois de uns anos o São Paulo fez uma homenagem a ídolos. E ele não estava. Exato, botou gente que ganhou muito menos coisa que ele. Tipo, exatamente. Né? Invisibilizaram ele. Sim, porque o São Paulo não queria ser taxado de time de viado. Sim. Né? Então invisibilizaram ele, time dos Bambi. O que ocorreu ali? Não sei se vocês sabem da história do Richarlison certinho, como é que aconteceu. Ele não se assumiu, ele não fez absolutamente nada. Um dirigente do Palmeiras chegou e disse assim, o Richarlison... Alguém falou assim, tem algum... Não, aqui nós não contratamos viado como fulano, alguma coisa assim, e nominou, apontou ele em algum momento assim. E aí, a partir daquilo ali, Richarlison é viado. Ele entrou na justiça contra o presidente do Palmeiras, perdeu. O juiz não deu ganho de causa para ele. Coisas da época, né? Hoje já seria diferente. Sim. E só agora, recentemente, que ele foi assumir a sua bissexualidade ainda, né? Foi falar sobre o assunto. Sim. Mas até então foi porque alguém apontou para ele. Aquilo que eu falei. Ele foi comunicado. Sim. Né? Não que ele não fosse, mas foi apontado.